Enquanto o mundo se distraía com manchetes banais, uma reunião extremamente sigilosa acontecia em Estocolmo, na Suécia, neste mês, junho de 2025. Eu me refiro ao encontro anual do Grupo Bilderberg, um evento fechado para a imprensa, sem gravações, sem registros públicos. Ali estavam reunidos chefes de Estado, magnatas da tecnologia, líderes dos maiores bancos do mundo, altos comandos militares e intelectuais e também propagandistas do sistema. Todos sentados na mesma mesa. E o que eles discutiram? Bem, de acordo com o site oficial do Grupo Bilderberg, entre os principais temas discutidos estão redução populacional, avanço da inteligência artificial, proliferação de doenças e também guerras. Você não ouviu errado. Uma das principais pautas discutidas pelos Bilderbergs em 2025 foi a depopulação, ou seja, a redução populacional, um tema que nós estamos denunciando aqui no nosso canal desde o início e muitas pessoas acreditam que é uma mera teoria da conspiração. Mas isso faz parte dos planos da elite mundial e, de acordo com essa sinalização, eles desejam avançar com a redução populacional nos próximos anos. Eles estão discutindo como fazê-lo neste exato momento. Bem, entre os nomes presentes, eu quero destacar aqui alguns deles para que você veja como alguns desses nomes estão diretamente ligados aí às nossas vidas. Nós temos Albert Bourla, que é CEO da Pfizer, uma peça-chave nas campanhas globais de vaci.nação. Temos também Satya Nadella, CEO da Microsoft, que é um poder absoluto no mundo digital e no avanço da inteligência artificial. Temos também Jane Fraser, que é CEO do Citigroup, um dos maiores bancos do planeta. Temos Ana Botín, presidente global do Banco Santander, com forte atuação na Europa e na América Latina, esse banco, né? Temos também Zani Minton Bedus, que é editora-chefe da revista The Economist. É justamente por isso que a The Economist sempre vem com vários recados sobre o nosso futuro, sempre nos traz aí mensagens subliminares e, entre aspas, previsões, justamente porque eles fazem parte dos instrumentos aí da elite mundial. Temos também Mark Rutte, que foi recém-nomeado como secretário-geral da OTAN. Temos Borge Brand, que é presidente agora do Fórum Econômico Mundial no lugar de Klaus Schwab. Temos também Demis Hassabis, que é criador do Google DeepMind, um dos cérebros por trás da revolução da inteligência artificial no mundo, e também comandantes militares dos Estados Unidos com atuação direta na Europa e na região Indo-Pacífica. Essas figuras não estavam em Estocolmo a turismo ou para discutir o clima. Estavam reunidas para traçar os rumos do planeta, tanto no que diz respeito à geopolítica, também no que diz respeito à economia, à saúde e à tecnologia. Tudo isso sem qualquer transparência. E qual foi o local escolhido para o encontro? Um hotel luxuoso, localizado exatamente em frente a uma loja maçônica. Coincidência? Bem, isto é uma simbologia muito poderosa para ser ignorada. E a grande mídia? Silêncio absoluto, nenhuma cobertura, nenhuma pergunta, nenhuma denúncia. Por quê? Porque os donos da mídia também estavam lá, não para nos informar, mas para participar. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. O que realmente move essas pessoas que estão por trás das cortinas do poder? Qual é a sua ideologia? Qual é a sua visão de mundo? Qual é o pacto silencioso que conecta banqueiros, políticos, magnatas da tecnologia, militares e chefes de Estado, mesmo quando falam línguas diferentes e ocupam países distintos? Bem, há mais de 20 anos atrás, no ano de 2002, um documento anônimo apareceu na internet, um texto obscuro, mas brutalmente coerente com tudo o que estamos vendo hoje. E esse documento se chama The Secret Covenant, ou seja, traduzindo, né? O Pacto Secreto.
Ele foi postado em um famoso site de finanças, de economia da época. E muitas pessoas atribuem esse documento como sendo aí um vazamento de alguém, como por exemplo Mozart e outras figuras que se rebelaram contra as ordens iniciáticas. Esse documento, que foi lançado em 2002, descreve muitas coisas que nós estamos vivendo agora. E eu estarei lendo ele para você. Eu peço que você preste atenção, ele é um pouco extenso, mas ele é muito revelador. Será uma ilusão tão grande, tão vasta, que escapará à percepção deles. Aqueles que a virem serão considerados loucos. Criaremos frentes separadas para impedir que vejam a conexão entre nós. Agiremos como se não estivéssemos conectados para manter a ilusão viva. Nosso objetivo será alcançado gota a gota, para nunca levantar suspeitas sobre nós. E isso também impedirá que percebam as mudanças à medida que ocorrem. Estaremos sempre acima do campo relativo da experiência deles, pois conhecemos os segredos absolutos. Trabalharemos juntos sempre e permaneceremos unidos por sangue e segredo. A morte virá para aquele que falar. Manteremos a vida deles curta e suas mentes fracas, enquanto fingimos fazer o oposto. Usaremos nosso conhecimento de ciência e tecnologia de forma sutil, para que nunca vejam o que está acontecendo. Usaremos metais leves, aceleradores de envelhecimento e sedativos na comida, na água e também no ar. Eles estarão cercados por veneno onde quer que virem. Os metais leves farão com que percam a mente. Prometeremos encontrar uma cura por meio de nossas diversas frentes, mas lhes daremos ainda mais veneno. Os venenos serão absorvidos pela pele e pela boca e destruirão suas mentes e seus sistemas reprodutivos. Disso tudo, seus filhos nascerão mortos e esconderemos essa informação. Os venenos estarão ocultos em tudo ao redor deles, no que bebem, comem, respiram e vestem. Devemos ser engenhosos na distribuição dos venenos, pois eles conseguem enxergar longe. Ensinar-lhe-emos que os venenos são bons, com imagens divertidas e sons musicais. Aqueles que eles admiram nos ajudarão. Recrutaremos esses ídolos para promover nossos venenos. Eles verão nossos produtos sendo usados em filmes. Se acostumarão com eles e nunca saberão seu verdadeiro efeito. Quando derem à luz, injetaremos veneno no sangue de seus filhos e os convenceremos de que é algo para o bem deles. Começaremos desde cedo, quando suas mentes ainda forem jovens. Alvejaremos suas crianças com aquilo que mais amam, coisas doces. Quando seus dentes apodrecerem, os preencheremos com metais que matarão suas mentes e roubarão seu futuro. Quando sua capacidade de aprender estiver prejudicada, criaremos remédios que os deixarão ainda mais doentes e causarão outras doenças, para as quais criaremos ainda mais remédios. Torná-los-emos dóceis e fracos diante do nosso poder. Eles se tornarão deprimidos, lentos e obesos. Lembre-se, esse documento é de 2002. E quando vierem a nós em busca de ajuda, daremos mais veneno a eles. Focaremos sua atenção no dinheiro e nos bens materiais, para que jamais se conectem com seu eu interior. Distrai-lo-emos com fornicação, prazeres externos e jogos, para que nunca sejam um com a totalidade. Suas mentes nos pertencerão, e eles farão o que dissermos. Se recusarem, encontraremos formas de inserir tecnologias de controle mental em suas vidas. Usaremos o medo como nossa arma. Estabeleceremos seus governos e criaremos opostos dentro deles.
Controlaremos ambos os lados, esquerda e direita. Ocultaremos sempre nosso verdadeiro objetivo, mas seguiremos com o nosso plano. Eles trabalharão para nós e prosperaremos com o esforço deles. Nossas famílias jamais se misturarão com as deles. Nosso sangue deve permanecer puro sempre, pois esse é o caminho. Só uma pequena pausa. É justamente isso que certas sociedades secretas ensinam, e alguns documentos que eu já estudei demonstram isso. Eles traçam sua linhagem como sendo uma linhagem real, com sangue real, né? E alguns símbolos demonstram isso, né? O símbolo, por exemplo, da flor de lis, que é um símbolo que remete a sangue Nephilim, sangue daqueles que foram adorados como filhos dos deuses no passado e que estão nas veias de alguns dos líderes mundiais que hoje controlam o mundo. É justamente por isso que quando a gente enxerga na história, a gente vê um padrão bem estranho. Certas monarquias só se reproduziam entre si. E isso acontece por um motivo muito claro. Até mesmo hoje nós vemos, né, que dentro da família real britânica isso foi mantido e outras famílias reais também mantiveram essa prática. Justamente porque eles acreditam que carregam um sangue divino. E esse documento está falando isso, né, que eles não irão, de hipótese alguma, se misturar com o sangue dos humanos normais. Vamos continuar aqui. Faremos com que se matem uns aos outros quando nos for conveniente. Manteremos eles afastados da unidade por meio de dogmas e religiões. Controlaremos todos os aspectos da vida deles e lhes diremos o que pensar e como pensar. Guiá-los-emos gentil e cuidadosamente, deixando-os pensar que estão se guiando. Fomentaremos a animosidade entre eles por meio de nossas facções. Quando surgir uma luz entre eles, apagaremos por meio do ridículo, ou da morte, se for mais conveniente. Faremos com que dilacerem os próprios corações e matem seus próprios filhos. Conseguiremos isso usando o ódio como aliado e a raiva como amiga. O ódio os cegará completamente e jamais verão que, de seus conflitos, emergimos como seus governantes. Estarão ocupados demais se matando. Banhar-se-ão em seu próprio sangue e matarão seus próprios vizinhos pelo tempo que quisermos. Lucraremos enormemente com isso, pois eles não nos verão. Pois não podem nos ver. Prosperaremos com suas guerras e suas mortes. Repetiremos isso inúmeras vezes até que nosso objetivo final seja alcançado. Continuaremos a fazer com que vivam com medo e raiva por meio de imagens e sons. Usaremos todas as ferramentas que tivermos para isso. As ferramentas serão fornecidas pelos trabalhos deles. Faremos com que se odeiem e odeiem seus vizinhos. Sempre esconderemos deles a verdade divina, de que todos somos um. Eles nunca devem saber disso. Jamais devem saber que a cor da pele é uma ilusão. Devem sempre pensar que não são iguais. Gota a gota, avançaremos com nosso objetivo. Tomaremos suas terras, seus recursos e sua riqueza para exercer controle total sobre eles. Bem, veja só essa notícia aqui. Eu poderia trazer várias outras. Eles estão tomando várias terras no mundo. Eles estão colocando isso em prática. Eu faço agora uma pequena pausa no nosso estudo para trazer a lista das últimas contribuições que nós recebemos para a continuidade do nosso trabalho. Desde o último vídeo, 4 irmãos contribuíram e são eles: Rafael Dibe, trazendo uma contribuição generosa e sendo ele um contribuidor fiel; Luiz Cláudio, que contribui pela primeira vez e traz uma contribuição generosa; temos também o irmão Mateus de Lima contribuindo também pela primeira vez e também trazendo uma contribuição generosa; e Sábio Jordan, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. Meu muito obrigado aos meus amados irmãos que estão nessa lista por ajudarem esse trabalho. E caso você também queira ajudar, estando no Brasil, nós temos aqui a nossa chave Pix, que eu vou deixar na sua tela, também estará na descrição.
E caso você não esteja no Brasil e também queira nos ajudar, nós temos na descrição o nosso link do PayPal. Recentemente houve um problema no PayPal e o nosso link foi desativado, mas nós já tratamos de resolver esse problema. Eu agradeço a todos vocês e segue o vídeo. Enganá-lo-emos para que aceitem leis que roubarão a pouca liberdade que terão. Estabeleceremos um sistema monetário que os aprisionará para sempre, mantendo-os a eles e seus filhos em dívida perpétua. Quando se unirem, acusá-lo-emos de crimes e apresentaremos uma história diferente ao mundo, pois controlaremos toda a mídia. Usaremos nossa mídia para controlar o fluxo de informações e a opinião pública a nosso favor. Quando se revoltarem contra nós, os esmagaremos como insetos, pois são menos do que isso. Serão impotentes para agir, pois não terão armas. Recrutaremos alguns deles para realizar nossos planos. Prometeremos a eles a vida eterna, mas jamais a terão, pois não são dos nossos. Então veja só, esse texto já fala sobre eles oferecerem a vida eterna para alguns que desejam hoje se juntarem às elites, aos grupos luciferianos, às sociedades iniciáticas, sociedades secretas, etc. Muitos acreditam que terão a vida eterna, mas eles não terão. Eles estão sendo enganados e estão trabalhando em prol dos luciferianos e serão descartados no final. Vamos continuar aqui a leitura. Esses recrutas serão chamados de iniciados, veja só, e serão doutrinados para acreditar em falsos rituais de passagem para reinos superiores. Membros destes grupos pensarão que são um conosco, sem jamais saber a verdade. Eles nunca devem descobrir essa verdade ou se voltarão contra nós. Pelo seu trabalho serão recompensados com coisas terrenas e grandes títulos, mas nunca se tornarão imortais nem se unirão a nós. Jamais receberão a luz ou viajarão pelas estrelas. Aqui, nesse documento, eles fazem uma alusão às estrelas, aos anjos caídos. Jamais alcançarão os reinos superiores, pois o assassinato de seus semelhantes impedirá sua passagem ao reino da iluminação. Isso eles jamais saberão. A verdade estará escondida bem diante de seus olhos, tão próxima que não conseguirão focar nela, até que seja tarde demais. Oh, sim! Tão grandiosa será a ilusão da liberdade que nunca saberão que são nossos escravos. Quando tudo estiver no lugar, a realidade que criaremos para eles os possuirá. Essa realidade será sua prisão. Viverão em auto-ilusão. Quando nosso objetivo for alcançado, uma nova era de dominação começará. Suas mentes estarão presas por crenças. As crenças que estabelecemos desde os tempos imemoriais. Mas, se algum dia descobrirem que são nossos iguais, pereceremos. Isso jamais eles devem saber. Se algum dia descobrirem que juntos podem nos derrotar, agirão. Eles nunca, jamais devem descobrir o que fizemos, pois se o fizerem, não teremos onde nos esconder, pois será fácil ver quem somos quando o véu cair. Nossas ações revelarão quem somos, e eles nos caçarão, e nenhum homem nos dará abrigo. Este é o pacto secreto com o qual vivemos o restante de nossas vidas presentes e futuras, pois essa realidade transcenderá muitas gerações e existências. Este pacto será selado com sangue, o nosso sangue. Nós, aqueles que do céu à terra vieram. Mais uma referência a caídos. Este pacto jamais deve ser conhecido, jamais deve ser escrito ou falado, pois se for, a consciência que despertará libertará a fúria do Criador primordial sobre nós, e seremos lançados nas profundezas de onde viemos, e lá permaneceremos até o fim dos tempos da eternidade. Muito bem, meus amados, esse foi o documento The Secret Covenant. Ele fala sobre uma aliança secreta. Ele foi publicado em 2002 e até mesmo os responsáveis do site de finanças não sabem quem foi a pessoa que publicou isso. Não sabem se é homem, não sabem se é mulher, não sabem aonde essa pessoa vive. Eles não conseguem rastrear, o que é muito estranho, E esse documento, ele demonstra muitas coisas que nós conseguimos enxergar e, inclusive, ele nos explica o porquê os Bilderbergs mantêm as suas discussões em segredo, porque eles não revelam isso para o mundo.
pois se eles o fizessem, a humanidade se levantaria contra eles. Bem, eu encerro esse vídeo por aqui, dizendo para você que a guerra espiritual é real, os seguidores de Satanás não são teoria da conspiração, eles existem e hoje eles estão no controle do mundo, decidindo como você irá viver os próximos anos aqui na Terra, construindo um sistema completamente diferente para a sociedade que irá impactar nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e de todos aqueles que conhecemos. E nós precisamos mostrar isso à sociedade, nós precisamos denunciar isso para as pessoas. Esse é o nosso papel, trazer à luz aquilo que está em oculto. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.